Olá, sejam bem-vindos ao Radar Lefóssil, um espaço de análise e discussão de temas relevantes que impactam o mercado brasileiro. Eu sou a Mariana Rodrigues, sócia da Prática Imobiliária, e hoje, junto com o Guilherme Mota e com a Nina Meloni, sócio e advogado da Prática Ambiental, vamos falar um pouquinho sobre os estudos investigativos de contaminação ambiental. Gui, Nina, bem-vindos. Obrigado, Mari. Muito obrigada, Mari. É um prazer. Para começar, é importante destacar a relevância desses estudos investigativos para fins de contaminação ambiental. Essencialmente para melhor endereçamento das obrigações e responsabilidades nos contratos das operações imobiliárias. A gente vai abordar os principais fatores que devem ser considerados antes e durante a investigação ambiental. Para começar, Gui e Nina, eu queria questionar como é realizado o estudo investigativo de contaminação ambiental e o que deve se buscar com essa investigação frente a uma operação envolvendo o imóvel. Por que é importante a gente saber como funciona um gerenciamento de áreas contaminadas para a gente saber como endereça dentro de uma operação imobiliária? Primeiro porque uma contaminação ela pode afetar drasticamente o valor da operação e muitas vezes a viabilidade. Gerir contaminação é caro. Primeiro você precisa fazer, para a fase de investigação, você precisa fazer uma avaliação ambiental preliminar, que é um estudo muito embrionário, em que você ainda não adota medidas intrusivas no imóvel para a coleta, etc. Num segundo momento, você faz uma investigação confirmatória, em que aí sim você faz coletas com análises laboratoriais e identifica se realmente existe ou não existe contaminação. Uma vez identificada, você precisa caminhar em dois sentidos paralelamente. Saber como isso afeta a saúde humana e 2, saber como essa contaminação se comporta no meio ambiente. Então, para você saber como a contaminação afeta as pessoas, você faz uma avaliação de risco à saúde humana e, paralelamente, uma investigação detalhada para delimitar a pluma verticalmente, horizontalmente, e aí você consegue ter uma real noção do que é que você tem ali de contaminação e como ela afeta as pessoas, para então você conseguir desenhar um plano de intervenção. Perceba que a intervenção ela só vem no momento muito posterior, muito à frente. E você só sabe o que você terá de restrição de uso ao imóvel depois que você passa por todo esse diagnóstico. Porque é possível que lá na frente chegue-se à conclusão de que você, por exemplo, não pode escavar o imóvel, ou que você não pode consumir água subterrânea, ou que você não pode entrar em contato com o solo. O plano de intervenção ele tem um custo. Então, o valor da operação pode mudar muito a depender do que você encontrar. E a depender da atividade que você queira desempenhar dentro do imóvel, você pode inviabilizar a operação. É por isso que você precisa fazer esse mapeamento antes. Você pode endereçar isso depois e a gente consegue construir contratualmente algumas saídas para isso, para você avançar nos estudos, porque esses estudos demoram. E as operações muitas vezes precisam de um ritmo, de um timing muito mais agressivo. Então, existem formas de você contornar e equilibrar esses riscos. O ideal sempre é você fazer o mapeamento antes, para você saber onde é que você está entrando, o que é que você terá de restrição. Mas se você não puder aguardar, existem formas de você mitigar os riscos e endereçar o caminhar desse gerenciamento ao longo da operação e dividindo esses riscos contratualmente. Tá? E eu acho, Gui, que você já pegou um gancho da minha segunda pergunta, que é o desafio de fazer isso antes ou depois do fechamento de uma operação e o risco, né? Na maioria das vezes, uma operação imobiliária de longo prazo opta por se fazer isso de forma preliminar, né? Até para você endereçar timing de entrega de obra e etc. Então, falando um pouco nisso, a gente pode dizer que, no geral, a gente faz esse estudo investigativo até o diagnóstico, previamente à conclusão de uma operação imobiliária, e eu digo muito mais no contexto de uma venda e compra, porque talvez numa locação você consegue trabalhar com prazos diferentes, fazer isso um pouco depois da assinatura do contrato. Mas numa venda e compra me parece que o ideal é fazer isso de forma prévia ao fechamento da operação, né? Sim. E existem cláusulas para endereçar esses riscos que podem
são, em tese, ocultos, né? Esses vícios que são, em tese, ocultos e que você vislumbra só no momento posterior. A cláusula padrão é de você estabelecer ali as responsabilidades. Às vezes você tem as operações de porteira fechada, em que você sabe que você vai comprar e você vai levar todo o risco. Essas situações são menos comuns, digamos assim, no mercado. O padrão que a gente vê normalmente é você estabelecer ali um marco de pré-closing, a responsabilidade é do vendedor, pós-closing, a responsabilidade é do comprador. A grande dificuldade de você só utilizar essa cláusula padrão quando você está à frente de uma situação de contaminação, é você realmente conseguir delimitar o que é pré e o que foi pós. Como é que você consegue identificar que aquela contaminação era anterior ou posterior ao closing? Muitas vezes o empreendedor compra aquele imóvel para desenvolver uma atividade similar à que já estava sendo desenvolvida ali. E aí, quando você não tem realmente ali uma digital de que responsabilidade é de quem, é difícil. Então, nessas situações, a gente presta muita atenção nas operações imobiliárias em o que é que você vai desenvolver ali no site? O que era desenvolvido ali no passado? Você vai desenvolver uma atividade, às vezes não é nem só no próprio site, às vezes você tem uma região que é tipicamente industrial, em que você tem um imóvel ao lado que que era uma indústria automobilística, e que você vai desenvolver uma atividade muito similar no seu imóvel, que é vizinho, e você já sabe, está lá na lista de áreas contaminadas, que tem contaminação naquela área do imóvel vizinho, e que você já sabe que no imóvel vizinho tem contaminação de água subterrânea. O fluxo entra no seu imóvel, não entra no seu imóvel, como é que você vai conseguir dividir o que foi migração e o que era contaminação própria da sua área, entendeu? Então, tem um rol de perguntas que a gente precisa fazer numa operação imobiliária e que não são típicas de uma lista normal de due diligence. Qual é a atividade que você vai desenvolver? Qual era a atividade que era desenvolvida ali no passado? Qual a atividade da região? Existem áreas contaminadas no entorno? Não existem áreas contaminadas no entorno? E perceba que esse trabalho que a gente faz tem que caminhar lado a lado com o trabalho que uma consultoria técnica faz, porque nós somos advogados, nós conseguimos ler a situação, entender a situação e endereçar os riscos e as responsabilidades e as obrigações contratualmente. Mas quem efetivamente consegue passar para a gente com credibilidade a situação realmente do imóvel são os técnicos. Não basta só você pedir um monte de certidão, que às vezes não vai ter o retrato do que a gente precisa para fins de contaminação. Isso. Né? E se eu puder complementar, eu acho que o mais importante é entender que os estudos de investigação, os estudos de contaminação ambiental, eles estão ali para buscar apurar se há um passivo ou não. Perfeito. E são super importantes, precisam ser feitos, mas é importante também entender que eles geram riscos e responsabilidades quando você realiza. E a gente quer que a pessoa que está realizando, os nossos clientes, os nossos parceiros, estejam cientes desses riscos e das obrigações que eles podem assumir futuramente. Porque eu acho que a hora que você faz um estudo, necessariamente você não pode alegar um desconhecimento. Exatamente. Né? A partir do momento que você teve uma confirmação ali da contaminação, você precisa disparar o gerenciamento dela. Você precisa informar o órgão, você precisa seguir com os estudos subsequentes. E muitas vezes você está num momento ali de negociação entre comprador e vendedor, em que o vendedor, ele se assusta também um pouco. Sim. Porque o comprador está assustado de comprar um imóvel sem saber se tem contaminação e o vendedor, ele fica um pouco assustado de o comprador prosseguir com investigações dentro do site, identificar a negociação não ir para frente, aquele problema, digamos assim, continuar na mão dele para endereçar. Tá? E aí a gente entra num outro tópico daqui da nossa discussão, que é o contexto das obrigações propter rem, né? Elas seguem o ativo independentemente de quem é o proprietário na época. E aí acho que casa muito com essa preocupação também, não só de quem está comprando, mas de quem está vendendo. Essencialmente, se a operação não vai para frente, né? E aí, Nina, no contexto das obrigações propter rem,
como que elas se diferenciam em termos de responsabilidade civil ambiental? Assim, como que a gente pode tratar esse tema e trazer um contexto maior? Eu acho que a sua definição foi perfeita. As obrigações propter rem, elas se vinculam ao imóvel. Então, acho que o exemplo mais comum que a gente tem, que a gente vê, é a questão do IPTU. Exato. O IPTU, a gente sabe que, independente de você ter sido o causador da dívida ou não, uma vez que você entrou no imóvel, você vai ser responsabilizado por essa dívida. As obrigações ambientais, os danos ambientais causados ao imóvel, eles seguem o mesmo racional. Então, um novo proprietário, ele pode ser responsabilizado por um dano causado ao imóvel, mesmo que ele não tenha sido o causador. Isso porque os danos, eles vão ficar vinculados ao imóvel. Isso é decorrente de uma previsão constitucional de que o imóvel ele tem que cumprir a sua função social, que envolve justamente o aspecto ambiental. Então, você pode ser obrigado, você deve, reparar o imóvel, mas isso gera para você também, por outro lado, um direito de regresso, com fundamento na responsabilidade civil. Por outro lado, a responsabilidade civil ambiental ela é muito mais abrangente. Ela exige um nexo de causalidade com o dano ambiental. Então, você é responsabilizado civilmente se você concorreu ou contribuiu para o dano ambiental. A questão que a gente coloca sempre é que esse nexo de causalidade, muitas vezes ele é flexibilizado a ponto de envolver até poluidores indiretos, que a gente chama. Então, locatários, novos proprietários, quem tenha se beneficiado do imóvel pode estar em uma situação de risco. Por isso que é muito importante a gente fazer essa análise e diferenciar. Porque, às vezes, a obrigação propter rem vai te responsabilizar mesmo que você não tenha contribuído. Por outro lado, a responsabilidade civil, ela pode ser flexibilizada a ponto de te responsabilizar. Mas essa análise tem que ser feita casuisticamente mesmo. E eu acho que os contratos, quando a gente trabalha nas obrigações e garantias, nas declarações e garantias, e opções de indenização, cláusulas de indenização, é aí que a gente consegue endereçar melhor essa responsabilidade, né, Gui? A Nina bem falou. A obrigação propter rem, ela se vincula ao imóvel. Ela decorre do dever do proprietário manter a função socioambiental da propriedade. Perceba que isso é totalmente diferente de responsabilidade civil. A responsabilidade civil objetiva, solidária, tão largamente falada na esfera ambiental, ela é diferente dessa obrigação propter rem. A Nina mencionou aqui o proprietário se responsabiliza, mas essa responsabilidade é uma responsabilidade lato sensu. A responsabilidade civil demanda você identificar um nexo de causalidade, ou seja, eu preciso me qualificar como poluidor ou poluidor indireto. Eu comprei um imóvel, o imóvel já estava poluído, eu não me enquadro nem como poluidor direto, nem como poluidor indireto. Eu só sou obrigado a reparar a área porque, como proprietário, eu preciso manter a função socioambiental da área. É aí que está a diferença. E por que que isso é muito importante para o endereçamento contratual nas operações imobiliárias? Porque a partir do momento que você fala de responsabilidade civil, existem outras coisas que vêm junto com a responsabilidade civil por ter causado a contaminação. Você tem danos morais, a depender da situação concreta. Você tem possíveis responsabilidades com terceiros afetados por aquela contaminação. E se você é um proprietário em que você não teve qualquer ingerência, qualquer participação, o nexo de causalidade não existe em relação a você, porque você já comprou aquela área poluída, se algum vizinho ficou prejudicado materialmente ou imaterialmente por conta daquela contaminação, se esse prejuízo, esse dano que foi causado a terceiro, não teve relação com você, não foi você que foi negligente em controlar a saída do contaminante para o seu terreno, para o terreno vizinho. Quando você comprou, a contaminação já tinha migrado. Tudo isso é importante porque, contratualmente, a gente precisa colocar os pontos nos is, digamos assim. A gente precisa colocar dentro dos instrumentos contratuais que, apesar de você estar entrando e muitas vezes você compra com porteira fechada. Ah, eu comprei com porteira fechada, sou responsável por tudo. Não, eu não sou responsável por tudo. Eu sou responsável por... Eu vou conduzir a investigação no imóvel,
vou reparar a contaminação que tiver ali dentro do imóvel, mas se tiver alguma responsabilidade civil associada a uma contaminação com a qual não tenho qualquer nexo de causalidade, isso eu não estou abraçando. Uma operação porteira fechada não tem o condão de cobrir toda e qualquer responsabilidade associada à contaminação. A responsabilidade criminal decorrente de ter causado poluição ali no imóvel não vai para mim. Ela é extremamente subjetiva. A responsabilidade civil por afetação de terceiro, com o que eu não tive qualquer nexo de causalidade, não se vincula a mim, mesmo que eu tenha feito uma aquisição de porteira fechada, entendeu? Então, tudo isso precisa ficar muito claro dentro dos instrumentos. Você precisa colocar os marcos. Muitas vezes o comprador quer ter... Olha, você é responsável, vendedor, pelo passivo existente no imóvel antes da minha aquisição. Mas eu não quero deixar você entrar aqui e você ficar conduzindo. Eu quero ter ingerência sobre o gerenciamento da área contaminada. Muitas vezes a gente desenha também side letters, um instrumento paralelo à venda e compra, em que você delimite ali as obrigações de cada uma das partes em relação ao gerenciamento da área contaminada. É o vendedor que vai conduzir o gerenciamento da área contaminada? É ele que vai entrar com seu time técnico dentro do imóvel depois de passar para a posse do comprador para fazer os poços, os bombeamentos de oxidação in situ, que vai fazer o monitoramento, ele que vai gerir a proteção, quem é que vai cobrir os custos relacionados às utilidades que são necessárias para isso, energia, água, etc. Tudo isso, às vezes, a gente destaca para um instrumento paralelo, mas isso só é necessário quando a gente vê que nós teremos, quando a gente percebe que vai ter ali um gerenciamento de área contaminada que demande um destrinchamento e alocação de obrigações mais detalhado. Isso são em operações mais complexas, em que você tem um gerenciamento de área contaminada mais complexo, mais difícil, com o envolvimento de vendedor, de comprador, acesso de partes interessadas de cada uma das pontas ali dentro do imóvel para monitorar. E isso a gente, quando se torna mais complexo, a gente destaca, tira do compromisso do instrumento de venda e compra, e a gente coloca num termo de cooperação ambiental, ou numa side letter, ou num... Até porque é uma situação transitória, vamos dizer, né? Se você coloca numa escritura, você fica aquele negócio público, dá uma publicidade que não é necessária, considerando que é uma situação transitória. E eu acho que um outro ponto, Nina, que eu queria que você falasse, é que muitas vezes a investigação ambiental, ela também traz um ponto positivo, de dizer, essa área não tem uma potencial contaminação. E aí você consegue flexibilizar melhor nos contratos, né? Na forma de endereçamento nos contratos, a cláusula de indenização e etc. Então, ela não tem só o condão, o estudo investigativo, de trazer, a situação está complicada, vamos precisar olhar com calma, vamos precisar remediar. Tem situações em que são positivas, né? Exato, Mari. E acho que, assim, devido à severidade, né, das responsabilidades ambientais, da obrigação propter rem, a gente fica preocupado com o envolvimento das autoridades ambientais, então é por isso que as cláusulas geralmente não dão muita margem para negociação ou para flexibilização e podem vir a ser, né, um ponto difícil de negociação. Por outro lado, quando a gente tem a confirmação de que não há um passivo ambiental, essa confirmação, ela é do ponto de vista técnico. Então, você tem uma prova muito forte de que o seu imóvel não tem contaminação ambiental. E ela é válida, inclusive, perante autoridades ambientais. Óbvio, a gente recomenda sempre que o contrato, ele trate essa situação como um marco, né? Que você represente a situação no contrato, mas você tem uma divisão muito clara do que você está comprando, de que você está comprando algo não contaminado. Dependendo da atividade, uma potencial contaminação a gente já sabe, né? Exato. Que ela não vai ser potencialmente poluidora ou aquele solo não vai estar contaminado.
E isso os consultores conseguem muito bem pontuar, e assim, a nossa experiência também, a gente sabe quais são as situações Exato. que podem ter um problema muito grave, que aí realmente vai ter que entrar na negociação, vai ser algo que precisa ser analisado, ao mesmo tempo que a gente sabe quando o risco é baixo, a gente sabe quando o comprador tem um risco menor e pode se preocupar talvez com outras questões que sejam mais relevantes. Perfeito. E, pessoal, sobre as cláusulas contratuais em si, vamos falar sobre as mais comuns que a gente vê num contexto de operação imobiliária, e aí a gente pode falar tanto de venda e compra, como locação, que locação também, dependendo do tipo da locação atípica, né, que se loca para poder desenvolver um empreendimento, o estudo investigativo ele passa a ser, às vezes, tão importante quanto numa aquisição. E aí, quais são as cláusulas mais comuns que a gente identifica nos contratos imobiliários que a gente mais trabalha junto? Mari, eu acho que a primeira a definição a ser pensada e feita ali para fins contratuais vai ser uma porteira fechada, não vai ser porteira fechada, a contaminação vai ficar com o vendedor ou com o locador ou não, ou eu terei alguma ingerência ali na área, tá? Essa é a primeira coisa. Então, quando a gente está falando de venda e compra, a gente faz a definição ali se pré-closing é com o vendedor, pós-closing é com o comprador. No caso de locação é um pouquinho diferente, porque o locatário ele será o possuidor do imóvel, né? Mas ele não será o proprietário do imóvel. A propriedade continua com o locador. Contudo, se você tem uma área contaminada numa área de locação, você precisa alocar as responsabilidades, algumas obrigações, melhor falando, para o locatário. O locatário precisa cuidar dos poços, manter a integridade dos poços e dos instrumentos e áreas que estão sendo utilizadas para o gerenciamento de área contaminada. Às vezes você tem maquinário que a equipe técnica precisa instalar, você tem poços que você precisa colocar dentro de uma unidade, às vezes é numa planta fabril, em que o locatário não terá liberdade de colocar o maquinário ali em cima daquele poço. Ele precisa manter o acesso. Você precisa definir, aí outra coisa que também precisa ser estabelecida dentro do instrumento, como é que vai ser a dinâmica de acesso da área. Vão ser técnicos que vão ingressar, o locador poderá ingressar a qualquer tempo. Eu sei que existem previsões legais de acesso à área pelo locador, mas é a qualquer momento. Os técnicos é a qualquer momento. Você precisa ter uma antecedência mínima para mandar os técnicos lá, porque isso a presença dos técnicos para o gerenciamento da área contaminada muda a dinâmica da atividade que está sendo desenvolvida no local. Eles precisarão acessar determinadas áreas, eles precisarão de espaço, eles precisarão utilizar determinadas utilidades ali no imóvel. Então, tudo isso precisa ser alocado devidamente. Um outro ponto, que aí eu acho crucial, mas mais para venda e compra do que para a locação, porque normalmente na locação você já tem um horizonte do uso que você vai... você já tem uma visibilidade do uso que você vai dar ao imóvel, do que o locatário, para que o locatário quer utilizar aquela área. Mas quando a gente está falando em venda e compra, tem uma previsão que muitas vezes a gente não vê em instrumentos de venda e compra que são extremamente importantes para que depois não haja ruído. Qual vai ser o uso do imóvel? O gerenciamento da área contaminada, ele é feito, você identificou a contaminação, você fez o diagnóstico da contaminação e você vai fazer a intervenção na área. A intervenção é para você chegar até determinado nível de remediação. Esses níveis podem ser industriais, comerciais e residenciais. O nível residencial demanda, obviamente, um nível de intervenção muito maior, tá? O nível industrial, ele tem um standard um pouco mais flexível, digamos assim. Por que isso é importante? Porque pensa que um vendedor sempre desenvolveu uma atividade industrial ali no imóvel. E o comprador, ele quer comprar para continuar ou ele para especulação, mas ele pensa ali
no futuro em poder desenvolver um empreendimento, um condomínio, um loteamento, um empreendimento residencial ou comercial ou misto. Qual é a responsabilidade do vendedor? É remediar só até o nível industrial? É remediar? Isso você precisa alocar. Porque a depender do uso que vai ser dado ao imóvel depois dessa venda, depois dessa compra, o custo de intervenção pode majorar drasticamente. Muitas vezes a gente está aqui, a gente pega operações que nós já tivemos ali 2 compra e vendas anteriores e a gente está fazendo uma terceira e lá atrás nada disso foi definido. E esse terceiro vendedor, que é um banco, um investidor, ele comprou o imóvel e agora está vendendo para outro, ele não quer se comprometer com um custo para virar uma mudança de uso para uso residencial, entendeu? Porque ele comprou e não sabia, não alocou isso lá atrás, de que a responsabilidade ficaria com ele, ele achava que ele já podia fazer o uso residencial e que isso não implicaria custo adicional. Então isso precisa estar devidamente. Qual o uso que vai ser dado ao imóvel? Vai ter custo associado com a eventual mudança de uso? Para você fazer essa mudança de uso, existe um procedimento a ser seguido dentro dos órgãos ambientais. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, você precisa fazer um parecer de mudança de uso, você precisa envolver o órgão ambiental, etc. Tá? E muitas vezes até a intervenção que estava sendo realizada anteriormente muda. Eu estava desenvolvendo um gerenciamento de área contaminada para chegar naquele nível ali industrial. Para eu chegar no nível residencial, eu preciso fazer uma coisa diferente. E aí não é só o custo do que já estava sendo implementado. Aquele que ficou com a responsabilidade da mudança de uso, provavelmente precisará colocar a mão dentro do processo de gerenciamento de área contaminada, contratar técnicos próprios, mudar a forma de intervenção, não é algo trivial. E muitas vezes isso fica ali numa zona cinzenta, ninguém presta muito atenção em qual vai ser o uso e não se aloca contratualmente isso. Eu acho que esse é um ponto importante para trazer à tona aqui. Só para complementar, eu acho que um ponto que a gente não pode esquecer é que os contratos, eles valem entre as partes, mas a gente tem um outro player muito importante na seara ambiental, que são as autoridades públicas, as autoridades ambientais, que muitas vezes estão de olho, estão fiscalizando os empreendimentos, as operações, e os contratos não são oponíveis a esses terceiros. Então, o contrato precisa estar muito amarrado entre as partes, porque na eventualidade de um terceiro se envolver na relação, a gente quer que elas estejam protegidas, a gente quer que responsabilidades sejam mitigadas. Então, por isso é muito importante a gente fazer essa análise das responsabilidades, saber até onde elas podem chegar, saber quais podem ser os riscos, para que a gente possa prever essa situação de uma maneira adequada nos contratos e evitar interferências ou situações não previstas, extraordinárias e que muitas vezes não protejam as partes. Em linha com o que a Nina falou, o Ministério Público, especialmente aqui no estado de São Paulo, tem um entendimento de que a remediação até o nível exigido pela CETESB não é suficiente. Uma vez atingido o nível de remediação esperado pela CETESB, sobra um delta de contaminantes no meio ambiente em que não é mais factível você fazer processos de remediação porque você não vai melhorar. E a tese do Ministério Público é de reparação integral, em que o que é irremediável você precisa compensar. E o Ministério Público do Estado de São Paulo usa uma metodologia e faz basicamente uma fórmula, uma equação, em que basicamente ele, por conta de determinados fatores, chega a um valor financeiro, pecuniário, do que seria o equivalente a esse remanescente de contaminação. Isso precisa ser endereçado contratualmente também. Se surgir uma demanda de terceiro, vizinho, etc., Ministério Público com tese de reparação integral, quem fica... Imagina que você começa uma operação e não tem inquérito civil correndo, o Ministério Público não está olhando isso. Mas e na eventualidade de ser instaurado um inquérito civil para a apuração disso, para a quantificação disso, e isso aparecendo lá na frente, apesar de ser uma coisa decorrente do passado, quem vai ficar responsável por isso, entendeu? E isso precisa ser endereçado contratualmente, porque é super comum
a instauração de inquérito civil e uma proposta de TAC baseada nessa fórmula que o Ministério Público aqui do Estado de São Paulo utiliza. Alguns outros estados têm esse entendimento, em outros tantos aqui dentro do país você nem entra nessa discussão, você não tem um Ministério Público atuante nessa tese, mas é importante, especialmente aqui no estado de São Paulo, ter esse ponto de atenção. Ponto de atenção. Em síntese, a indenização ela é muito importante. Com certeza, a gente estrutura os contratos para que a indenização seja garantida no caso de uma perda relacionada a um dano ambiental, a um passivo ambiental, seja uma contaminação, seja um dano à vegetação. Mas alocar as responsabilidades e as obrigações, no caso de um terceiro ser envolvido, pode ser muitas vezes tão ou mais importante. Ótimo, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Radar Lefosse. Agradeço ao Gui e à Nina por estarem aqui com a gente para compartilhar suas visões. Muito obrigada, Mari. Foi um prazer. Obrigado, Mari. Sempre um prazer. Até a próxima.